Pessoal da igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Aleluia. Eu peço só um minutinho. Aleluia. Vou botar aqui o fundo musical. Enquanto eu me preparo aqui, amém? Vá adorando ao Senhor. Adora ao Senhor. Se liga no trono da casa. Aleluia. Hoje é culto de ceia e você precisa pedir perdão para poder cear. Você precisa examinar a si mesmo para saber se você pode pelo menos pegar na ceia. Vai se examinando aí. Eu saúdo novamente a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia, é motivo de muita alegria estar mais uma vez aqui trazendo a palavra do Senhor. Queria que você abrisse suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 15 e verso 13. Romanos 15, 13. Quem encontrou vai dizendo amém. Acho que ainda tem pessoas procurando. Romanos 15. Romanos. Aleluia. Fica depois de Atos. Atos, Romanos. Eu quero ler e quero que você acompanhe na sua Bíblia. É antes de 1 Coríntios e depois do livro de Atos. Cheguei alegre, mas cheguei alegre, o louvor do início mas me deu uma tristeza. Mas eu creio que o Senhor, através da palavra, vai renovar nossa alma. Vai alegrar o nosso coração. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Eu vou ler em outra versão, porque o seu glória foi muito fraco. Portanto, que o Deus da esperança vos abençoe plenamente, com toda alegria e paz à medida da vossa fé nele, para que transbordeis de esperança pelo poder do Espírito Santo. Agora tá bonito, bata a palma para Jesus. Só ele merece toda a honra e toda a glória. Poder sentar em nome de Jesus. Só o Senhor, o nosso Deus, é digno
de toda adoração, de todo louvor. Quero aqui agradecer ao meu Deus por esta oportunidade. Também quero agradecer ao meu bispo também, o bispo Josias, por esta oportunidade, pois hoje é o 6º dia da nossa campanha. Amanhã é o 7º, nós encerramos esta campanha, mas como o bispo já falou, nós vamos dar continuidade nesse culto até sexta-feira que vem. Bata a palma para Jesus. Rapaz, as palmas foi fraca. Essas palmas tem que... Olha, eu tô gostando daquelas palmas lá atrás. Bata a palma para Jesus, porque nós vamos até sexta. Vamos emendar no sábado. E ainda vamos continuar com o próximo domingo. Foi assim que eu nasci. E é assim que eu tô me criando. Eu nasci todo dia de culto, eu. Você não nasceu não, porque eu nasci. Todo dia eu tinha culto. Todo dia. Então não está sendo diferente da igreja que o Senhor entregou para o meu esposo, né? Rapaz, nós ficamos tão felizes que a gente esperou o bispo ontem. Esperou o bispo voltar da Mangabeira para poder perguntar se o bispo autorizar, que nós queríamos esticar até sexta-feira. Só que aí nós temos que entender que nós vamos até segunda-feira. Eu não sei, eu perdi até as contas quantos dias é. A pré-vigília é sábado, domingo culto, segunda doutrina, e nós só temos descanso na terça-feira da semana que vem. Bata a palma para Jesus! Isso é um propósito. É algo que vem aí para nós sexta-feira aqui, ó, tá dando lugar e o bispo marchando na terra dos viventes. Eita, glória a Deus! Eita, eu tô gostando dessa igreja, essa igreja tá animada. O esposo da irmã Carla ali atrás chega a estar sorrindo, feliz. Eita, glória, irmão Edson, o negócio é forte. Eita, gente, glória a Deus. Vamos lá, dar lugar na palavra do Senhor. Amada igreja, o Senhor me entregou esta palavra. Eu acabei de ler o livro de Romanos, capítulo 15, verso 13. Ele me deu esta palavra. E o tema desta noite, anota aí, a conquista da esperança em tempo difíceis. Amém? Vou repetir. Quero a igreja toda repetindo comigo. A conquista da esperança em tempo difíceis. Bata a palma para Jesus. Amada igreja, nesse tempo aqui, quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta, eles já estavam passando num processo de dificuldade. Porque a nossa vida, desde lá, não é só nós que passamos dificuldade. Os nossos irmãos também do passado, do nosso antepassado, eles também passaram dificuldade. E então, a gente nessa caminhada, tem dia que a gente está alegre, tem dia que a gente está triste, tem dia que a gente está na bonança, tem dia que a gente está na escassez. Então a gente passa por altos e baixos. E nada melhor do que trazer uma injeção do céu nesta noite, com esse tema lindo, que é a conquista da esperança em tempo difíceis. A introdução é: o livro de Romanos, escrito por Paulo, é uma carta aos cristãos em Roma, buscando uni-los apenas, apesar de suas diferenças. O capítulo 15, ele aborda a importância da unidade e do encorajamento mútuo entre os crentes, com Paulo citando o Antigo Testamento para ilustrar que Deus desejava que pessoas de todas as nações o louvem juntos. Em Romanos 15, 13, que é o versículo que eu acabei de ler, é uma passagem bíblica
que expressa o desejo do apóstolo Paulo de que os cristãos sejam cheios de alegria e paz por meio da fé em Deus e do poder do Espírito Santo, para que transbordem de esperança. A passagem, aleluia, enfatiza a importância, aleluia, da esperança, a alegria e paz com frutos da fé em Deus e da ação do Espírito Santo. Vejamos nesta noite em 5 pontos como conquistar a esperança. Perdão. Vou repetir. Vejamos nesta noite em 5 pontos como conquistar a esperança em tempos difíceis. Aleluia. Eu acho que esse tempo que nós estamos agora deve estar mais difícil ainda do que naquele tempo. Porque hoje até para a gente pregar a palavra está difícil. Hoje é um monte de regra. O povo que vive aí fazendo a vontade do inimigo das trevas, eles podem fazer o que eles quiserem. Eles podem ligar um paredão, passar a noite no balacobaco, na pancada de som. Agora um crente não pode fazer 2 ou 3 horas ou 4 horas de culto. Então, já está se aproximando a volta de Jesus. Porque os dias já estão abreviados, como a Bíblia diz, que os últimos dias iam ser abreviados. Você vê que de manhã você acorda, quando você olha já está anoitecendo. Então, o negócio está estreitando. Se nós não guardar a palavra no nosso coração, que não aconteça isso no Brasil, que ainda não é o caso. Mas pode chegar de nós não poder nem andar com essa Bíblia na mão. Nós estivemos aí em um meio de uma pandemia que a gente ficou sentindo medo, sentindo tristeza, e a gente olhava e muitas das vezes algumas pessoas ficaram com depressão, ficaram doentes, ficaram com síndrome do pânico e elas não tinham uma esperança. Porque a esperança, ela está em Jesus. A esperança é o nosso Senhor Jesus. Só vai ter essa esperança de um dia melhor quem está na presença de Deus. Quem tem Jesus no coração. Então, quando passamos pela pandemia, a gente estava... Eu vou falar. A gente estava com um homem no poder que ele feriu tudo pelo Brasil. Quando ele pegou o Brasil só misericórdia. Mas ele deixou ele bem. Numa pandemia, numa doença, ele deixou o país bem estruturado, com recursos. Aí o que é que acontece? Entra uma pessoa que deixa o nosso Brasil no vermelho. De não ter nem dinheiro para transportar. Para transportar aqueles aviões que iam para onde era? De cargas. Não tinha nem combustível para os aviões transportar cargas. Para você ver a situação que está o nosso país. Mas eu vim chamar a sua atenção e a minha, que nada está perdido. Que nós temos que se manter na fé. Temos que se manter na esperança. E eu vim nesta noite te falar de 5 pontos. Como conquistar a esperança em tempos difíceis. Primeiro lugar,
que o Deus da esperança vos encha. Essa parte da passagem refere-se a Deus como a fonte da esperança. Como a fonte da esperança. Coisa, Karine? Baixa só um pouquinho, por favor, para não ficar pegando aqui. Por favor, só aqui do som. Obrigada. Esta parte da passagem refere-se a Deus como a fonte da esperança. O desejo de Paulo é que Deus, através do seu poder, conceda aos crentes uma alegria e paz profundas, que são resultados da fé e confiança em Deus. Não podemos perder a nossa fé. Não podemos perder a esperança. A esperança de dias melhores. Mesmo que as coisas estejam absurdamente caríssimas e que hoje, para uma pessoa sobreviver com um salário mínimo de 1.500 e alguma coisa, que não chega a ser nem 1.600, é meio estreito. Porque você vai para o supermercado e com R$700 você não traz nada que dê para o mês todo. Você traz o básico. Talvez para você comer aproximadamente nem 15 dias. Então, eu vim trazer hoje esperança para nós. Em Filipenses 4:7, ele diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Chegou a hora de nós se agarrar com Jesus. Chegou a hora de nós dar prioridade a Jesus. Chegou a hora de nós botar a obra do Senhor em primeiro lugar. Porque quem nos sustenta dessa alegria, dessa paz, é Jesus. E se eu colocar em primeiro lugar a minha vida pessoal, eu sinto muito, mas eu não vou ter a verdadeira alegria, não vou ter a verdadeira paz e a verdadeira esperança que é em Jesus. Glória a Deus. Chegou a hora da igreja não brincar mais de oba-oba. Chegou a hora da igreja botar o joelho no chão. Chegou a hora da igreja realmente todo dia cultuar a Deus. Chegou a hora da gente fazer as coisas para Deus melhor do que faz para nós. Chegou a hora de nós botar Jesus na frente de tudo. Sabe por quê? Porque essa paz, quem te dá é Jesus. Essa alegria, quem te dá é Jesus. Essa esperança, quem nos dá é Jesus. Não é o teu trabalho, não é os teus méritos, não é a sua inteligência, não é. Aleluia! Quando ele diz, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo. Se eu vivo para Cristo, eu respiro para Cristo, como é que eu vou pensar em outra coisa? Sabe quem é o marido das solteiras? É Jesus. Vocês sabiam? Solteiras? Levanta a mão aí, solteira aí. Vamos ver. As mulheres solteiras, levanta a mão. Depois eu faço dos homens. Pode levantar sem medo. Levanta. Quem está solteiro aqui? Quem está sem homem aqui? Quem não namorou ainda? Levanta a mão para me ver. Eu quero ver levantando.
Levanta, gente, a mão sem medo. Levanta assim como a bispa está levantando. Levanta. Sabe quem é o marido de vocês? Jesus de Nazaré. Se vocês derem prioridade para Jesus, vocês vão ter tudo do bom e do melhor. A mente de vocês tem que estar voltada em Cristo. Olhe para cá, porque a pregação está aqui. Aleluia! Olha para cá. Agora chegou a hora de você se ligar no que eu estou falando. Não é nem olhando para a sua Bíblia. Olhe para cá. Uma pregação, eu presto atenção no pregador. Não é na palavra agora não. É só no culto de doutrina que a gente fica com a Bíblia aberta. Aprendi isso com o meu bispo. E vi também um reverendo falando. Aleluia. Então chegou a hora de nós se unir, igreja. Chegou a hora de nós guardar a palavra no nosso coração. De nós viver para esse Jesus que é tão lindo, tão cheiroso. Quem te dá o fôlego de vida é Ele. Jesus me revela o rostinho de cada um aqui. Me revela o coração. E Ele vai bradar nessa noite, porque você vai sair daqui de uma forma sobrenatural, com esperança. Com a esperança em dias melhores. Com a esperança num Brasil melhor. Com a esperança que os nossos filhos vão gerar muitos filhos na casa do Senhor, na presença do Senhor, cheios da unção do poder de Deus. Então esse é o primeiro lugar. O nosso segundo lugar, de toda alegria e paz. A alegria e a paz mencionadas não são passageiras ou superficiais, mas sim profundas e duradouras, fruto da presença e ação de Deus na vida do crente. A alegria do Senhor é a nossa força. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. A partir do momento que eu venho para Jesus, a partir do momento que eu faço uma aliança, ou que eu volto para a casa do Pai, passo a ter uma alegria. A verdadeira alegria. A alegria que não é passageira. A alegria de quando nós éramos, que nós fazíamos a vontade daquele bicho sujo, imundo, era passageira. Você ia para uma farra, ficava numa balada, muitos bebiam, muitos se drogavam, e era aquela alegria toda, e aquele negócio legal e tal. No outro dia, estavam tudo com ressaca moral. Quem foi aqui da farra sabe o que eu estou falando. Você se acordava com aquela ressaca, com aquela dor de cabeça, só um pouco, como está dizendo aqui a diaconisa Eugilene. E no liso, e no fundo do coração, lá dentro da nossa alma era uma tristeza. Tristeza. Procurava dinheiro, não tinha mais. Meu Senhor, e agora? E quando tá liso, nem amigo tem. Agora, meu querido, quando você faz uma aliança com Deus, volta para Jesus, você passa a sentir a verdadeira
alegria. Porque a verdadeira alegria, ela está em Jesus. A verdadeira alegria, ela está em Jesus. Nesse instante eu estava chorando, eu não sei porquê. Mas o pastor Walter pediu ao Espírito Santo que me abraçasse. Que era uma dor na alma. E eu concordo. E acredito. Que era realmente uma dor na alma. Porque às vezes a gente tem uma dor na alma que a gente nem entende. E eu estava precisando realmente da oração que o pastor Walter fez. Desde de manhã que eu estou precisando dessa oração. Você sabe o que é uma pessoa estar com tudo doendo? Os dois braços que você tem, o direito e o esquerdo, cheio de dor. Eu entrei aqui com dor. Mas começamos a louvar aquele louvor das jovens. Meu amigo, eu não sei para onde foi as dores. Só se eu vou sentir depois que eu sair daqui. Mas agora, nesse momento, eu não estou sentindo. Então, quando nós estamos com Jesus, a gente encontra a verdadeira alegria. Em João 15:11, tenho-vos dito isso, para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. Não podemos parar de buscar a presença do Senhor Jesus. Não podemos deixar de buscar esse Deus e de se doar para Ele. Eu ontem aqui, eu estava sentindo essa alegria, esse gozo. Eu estava sentindo ontem aqui, o primeiro culto começou. E quando eu cheguei aqui, que eu sabia que ia ter aquele momento, nós com os irmãos, aquele jantar, e depois do jantar, a gente já ia para a pré-vigília. Gente, eu senti um gozo na minha alma, uma alegria. Eu senti algo assim, que eu disse, meu Deus, estou sentindo uma alegria tão grande. Agora imagina quando nós estivermos na igreja, no nosso templo, meu amigo, olha, só vai ficar conosco quem gosta de trabalhar na obra. Porque eu e o bispo Josias, nós gostamos de trabalhar na obra. E quem não gosta vai dizer, eu peço para sair. Vai ficar não. Porque vai ter muitos trabalhos para nós fazer. Nós estamos fazendo só o terço. Tem tanto trabalho para colocar em prática nesse ministério. Clamor do meio-dia. Tem a oração que nós temos que fazer. O círculo de oração. Tem tanta coisa, evangelismo. Que, meu amigo, esse lugar nós não vamos sentir nem falta de nada. E então, eu senti esse gozo, essa alegria. E essa alegria, ela vem de Jesus. Por isso que em João 15:11 ele diz, tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós. E a vossa alegria seja completa. Então, a partir do momento que tu está com Jesus, tu tem essa alegria dentro de ti. Sabe por quê? Porque dentro de ti, dentro de mim, habita o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa. Ficamos tristes? Ficamos. Mas pode ter certeza que a tristeza é por pouco tempo. O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Você pode chorar a noite todinha, chora, mas ao amanhecer a alegria vem. Glória a Jesus. Então isso é a certeza da esperança que o crente tem. Isso é a esperança. A esperança dele é que ele sabe que ele tem alegria. Aleluia.
Em Salmos 119, aleluia, no versículo 165, muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles, aleluia, não, vou repetir, muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Se eu amo a palavra de Deus, se eu quero viver a palavra de Deus, não tem como eu tropeçar. Porque na hora que eu for tropeçar, a palavra diz assim, tá errado. Não faz não. Quando vai fazer algo, não pode. A palavra diz que aquele que me... por exemplo, vou fazer aqui um exemplo. Pai, eu tenho... Amanhã tem um trabalho. Mas eu tô tão cansado que eu vou dizer que eu tô doente. Exemplo. Aí já fico aqui articulando na minha mente que amanhã eu vou dizer que eu tô doente. Aí o Espírito Santo que habita em mim e habita em ti, a palavra dele está dentro de mim, porque eu me alimento dela. Quando eu vou pensar, o Espírito Santo, os mentirosos não entrarão no reino dos céus. É a Bíblia. Não faz isso não. Aí, opa, é mesmo. Posso mentir não, que eu sou crente. Bata a palma para Jesus. É por isso que a Bíblia está dizendo em Salmos 119, no verso 165, que muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Outro exemplo para casal. Um exemplo aqui. A Bíblia diz que eu não posso me apartar do meu digníssimo esposo e nem o meu esposo de mim. Nós temos que dormir juntinhos, cheio de amor. Porque a Bíblia também vai falar que naquele dia dois estão juntos. Um sobe e o outro fica. Por que será? E aí, a mesma Bíblia ela fala que se fosse apartar, se aparte por pouco tempo, mas depois volte. O se apartar aqui é eu tirar um momento de um propósito, de um jejum, de uma oração. E eu tenho que chegar e dizer para o meu cônjuge, para o meu esposo, eu vou fazer um propósito aqui de 7 dias. Eu não posso fazer, não posso coabitar. Concorda? Aí meu esposo diz, concordo, meu filho, pode fazer 7 dias. Amém. Só que depois dos 7 dias, eu volto para coabitar. Eita palavra linda. Para coabitar com meu esposo. Aí tá tudo ok. Tá beleza. Fez o propósito. Ficou por pouco tempo. Já coabitou com o esposo. Fechou a brecha. Agora, meu amigo, eu faço o propósito. Volto. E nada. Nem o meu esposo para comigo e nem eu para com o meu esposo. Aí tem o quê no meio deles? Satanás. É a Bíblia que diz. É a Bíblia que diz. Então, saímos daqui, um culto desse maravilhoso, falando de esperança, falando de alegria. Aí, de repente, no caminho, o casal briga. Aí vão dormir um com raiva do outro. Aí a trombeta, tom, 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 tom. A volta de Jesus. O que foi dormir com raiva, ficou. E o outro, subiu. Porque esse outro, antes de dormir, ele disse assim, amorzinho, vamos fazer as pazes? Aí, Urlunga, eu lá vou fazer paz. Vai dormir?
Aí o DVD deita, vira e dorme. Mas esqueceu que a trombeta pode tocar a qualquer hora, porque Jesus está voltando. Nós não sabemos o dia e nem a hora. E se a trombeta tocar e tu não pedir perdão ao teu cônjuge, tu fica. É por isso que é estreito. O caminho é estreito e é apertado. Sabe por quê? Porque se eu viver a palavra, vai ser tranquilo eu passar por esse estreito. Mas se eu não viver a palavra, meu amigo, vai ser estreito do estreito. Cada espinho que tiver no meio do caminho, eu vou dizer, ai, ai, ui, ui. Por quê? Porque eu não estou vivendo a palavra. Estamos nos últimos dias. Precisamos dar o nosso melhor para Jesus. A Bíblia diz em Mateus 6,33: buscai primeiro o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu não posso dar prioridade para tudo na minha casa. Eu tenho que a minha prioridade ser para Jesus, o mestre dos mestres. Para quem me dá essa paz, para quem me dá essa esperança. A esperança é você olhar para o final do fundo do túnel e você ali no momento não está vendo nada, mas a esperança que está em você vai dizer: não te preocupa, caminha, seja forte, seja corajoso, não olhe para a direita, nem olhe para a esquerda, vai avante, porque a esperança já te espera. Se eu fosse lhe contar a minha história de 2 meses que eu venho passando, você ia chorar comigo aí agora. Só que eu não sou de falar para ninguém. Nós conversamos entre nós dois, eu e o meu esposo. Mas, aleluia, nós conversamos entre nós dois, mas eu vou para o joelho, porque eu sinto que a esperança, essa esperança que tem dentro de mim, é que dias melhores virão. É que esse ano eu possa estar aqui, levando chuva, eu e você levando sereno. Mas no próximo ano eu posso estar aqui, ó, com essa igreja construída. É isso, a esperança é nós não perder a fé. Tem um ditado que o mundo diz, é que a esperança é a última que morre, né? Mas está repreendido. A esperança não morre. A esperança nunca vai morrer. Amém? Vamos para o 3º lugar. Na fé. A fé é a base para receber a alegria e a paz que vem de Deus. A confiança em Deus e em suas promessas é essencial para experimentar a plenitude da esperança. Eu vou repetir. A fé é a base para receber a alegria e a paz que vem de Deus. A confiança em Deus e em suas promessas é essencial para experimentar a plenitude da esperança.
Bata a palma para esse Deus. Efésios 2, do 8 ao 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. É por isso que esse versículo fala que não vem das obras do que a gente faz. Porque pela graça sois salvos. Nós somos salvos pela graça. Já preguei aqui sobre a graça. É a graça que nos sustenta. É a graça que nos alcança. É a graça que faz nós permanecer de pé. É a graça que todo dia nos levanta, nos anima para nós ter um dia melhor. Aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Por meio da fé, e isto não vem de vós, é porque a fé não vem nem de mim nem de você. Aleluia. Ela é dom de Deus. Como é que você tem fé em Deus? Você sabe, você tem a fé que Jesus veio aqui nessa terra. Você tem certeza que ele passou por aqueles momentos ruins, que ele esteve evangelizando, que ele morreu, que ele ressuscitou e que ele vive à destra do Pai Todo-Poderoso. Isso é fé. Fé em Deus. Fé, sabemos que nós estamos aqui, mas que a qualquer hora ele vai voltar. Agora, se nós não tiver com a vida baseada nele, como é que nós vamos para um lugar que ele já preparou para nós morar? Ruas de cristal, de ouro. Um lugar que você não vai ter tristeza. Um lugar que só vai ser alegria. Um lugar que você vai dar glória, glória, aleluia, santo, santo. O melhor lugar. Será, gente? Vamos fazer uma reflexão hoje. Será que você está sendo evangélico? Que você está sendo servo de Deus? E que você tenha certeza que a qualquer hora Jesus vem? Faça essa reflexão, não responda para mim. Faça essa reflexão para você. Porque a Bíblia diz que nós temos que todo dia dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Precisamos todo dia almejar a volta de Cristo. Precisamos almejar a volta de Cristo. Aí, gente, olha, não te preocupa. Ora, faz a tua parte. Pede para salvar as vidas. Mas se não veio, tu já fez a tua parte, está orando. Agora peça para ele voltar todos os dias. Aleluia, Jesus. Efésios 2, 8, 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para ninguém se gloriar. Este versículo enfatiza que a fé, assim como a salvação, é um presente de Deus. E não algo que se alcança por mérito próprio. A fé é um dom que nos é dado para que possamos crer em Jesus e receber a salvação, que é também um presente de Deus. Glória a Deus! Para que presente melhor? Sou muito rico, sou milionário, eu tenho Cristo, eu sou feliz. Aqui no mundo não tenho nada, mas lá no céu tenho um palácio para mim. Pam, pam,
a palma para Jesus. Esse louvor é da Vaninha, bem pequenininha. E na minha infância, tamanho da filha da Deise, de lá para cá, nunca me esqueci. É esse Deus que nós temos que almejar todos os dias. Eu quero hoje dizer uma coisa para vocês. Se você não está agarrada com a palavra de Deus, se agarre com ela. Se agarre com ela, viva ela. Eu tenho até um desafio para fazer com vocês, a igreja. Leia aquele livro que vai falar das obras da carne e da do Espírito Santo. Faça um propósito. No dia que você for ler a parte da carne, aquelas coisas ruins, tudinho que tem, não viva. No dia que você for fazer aqueles fruto do Espírito, o gozo, a alegria, a paz, aí você vive. Quem entendeu o que eu disse aqui? Eu estou fazendo um desafio com a Igreja Evangélica Jesus é Vida. Quer fazer um propósito? Faça esse propósito. Se tiver dúvida, eu lhe explico. Eu lhe explico para você fazer. E se você fizer, basta fazer só isso no decorrer de 15 dias. Tu vai... Gálatas 5. Pronto. O bispo disse que é Gálatas 5, 16 e diante. O fruto da carne e o fruto do Espírito. No dia do fruto da carne, se disser assim... Só uma suposição aqui. Hoje é o dia... Tá falando aqui da mentira. Meu Deus. A obra da carne. O mentiroso. Não posso mentir jamais. Se eu sou mentiroso, não posso mentir. Aí vamos supor que o outro dia, o fruto do Espírito. Hoje é o dia do amor. Você vai ter que viver o amor. Aleluia. O verdadeiro amor. Aleluia, Deus. Aquele amor de você engolir assim o triângulo. Aquele amor que a Bíblia diz que nós temos que amar, suportar uns aos outros. Que nós temos que tratar as pessoas como nós almejamos ser tratados. Faça. Se tiver dúvida, passe na minha mesa, me pergunte que eu explico bem direitinho. 15 dias. Vai arrotar a brasa e cuspir fogo. Aleluia. Eu estou levantando um desafio. Fizer um propósito, meu amigo. Aleluia, Deus. Amém? Glória a Deus. Estou terminando. Vou agora acelerar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Quarto lugar, para que transbordem de esperança. A esperança nesse contexto não é apenas a expectativa de algo bom no futuro, mas uma confiança firme e profunda na atuação de Deus. Na vida do crente, o transbordar de esperança significa que essa esperança é abundante e visível na vida do indivíduo, afetando positivamente a sua maneira de viver e interagir com o mundo. Romanos 5, do 3 ao 5. Não só isso, mas também nos gloriarmos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Forte, né? Não só isso, mas também nos gloriarmos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Aleluia. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio
do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Dá glória para Deus. Glória a Deus. Em ti habita o ser mais lindo do mundo. Eita, que palma fraco, Jesus. Se alguém for ganhar alguma coisa com essas palminhas que Deus passando aí, meu Senhor. Agora foi melhor. Nós temos um amigo fiel, um consolador da nossa alma. Aquele que nós estamos chorando, triste, e ele vem, e nos consola. Foi o que o pastor Walter orou e pediu. Aleluia. Para o Espírito Santo me abraçar. Se tem alguém aqui angustiado, com alma abalada, sinta agora o Espírito Santo te abraçando. Sinta agora. Porque o Espírito Santo, ele está aqui neste lugar. Ele habita dentro de ti. Ele é o consolador da tua alma. Receba o abraço do Espírito Santo. O consolador da minha alma e da tua. Quem estiver na live, receba o abraço do homem mais lindo do mundo. O Espírito Santo de Deus. O Consolador. Aleluia. Aleluia! Por muitas vezes na minha vida, eu pedi para Ele nunca me abandonar. Aleluia! Eu digo para Ele, Espírito Santo, Tu é o que eu tenho de mais precioso. Aleluia, Jesus. Tu é o meu amigo. Glória a Deus. O meu consolador. Aleluia. É quem me dá alegria. Aleluia, Jesus. Não me abandona, Espírito Santo. Aí eu entendo o que Davi dizia. Não aparta de mim o teu Santo Espírito. Aleluia. Eu não sei viver sem Ele. Eu não sei, igreja, viver sem o meu amigo fiel. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Ele é tão lindo. Ele fica do meu lado. Eu converso com Ele. Aleluia. Espírito Santo me ensina. Glória a Deus. Como é que eu faço o meu sermão? Aleluia, Deus. Espírito Santo, senta aqui. Eu gostava tanto de sair de casa para ir trabalhar, porque todo momento que não ia ninguém do meu lado, eu dizia, Espírito Santo, é tão bom ter o Senhor perto de mim. Aleluia. Eu ia louvando os louvores e Ele do meu lado. E eu me lembrei hoje lá na minha casa. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Do meu advogado. Aleluia. Do meu advogado fiel. Glória. E eu quero passar para a igreja, nós não vamos perder essa. Aleluia. Porque o advogado dos advogados já está trabalhando por nós. Glória a Deus. Lá atrás, eu servia Belial. E ele não me abandonou. Eu sofri um acidente que o homem da moto bateu no meu carro. Que talvez não sobrasse ninguém, nem eu, nem a minha filha. Nem a minha prima e nem o cachorro. O cara vinha com mais de 180 naquelas motos. E ele, quando avistou o meu carro, ele veio freando já de lá, mas ele vinha numa velocidade tão grande que ele saltou e pulou. Aí pronto, eu pensei que eu tinha matado ele. O carro vazou água, gasolina, e eu disse, meu Deus, eu via como se fosse sangue. Quem está mandando eu falar é o Espírito Santo. Aleluia, Jesus. E
E ali, Deus mandou um anjo do céu. Aleluia. E parou uma Hilux cinza. E eu não sentia minhas pernas. Eu pensei que eu tinha quebrado as minhas pernas. Meu Deus. A minha prima não quis nem me socorrer. Quem socorrer foi o motoqueiro que fez um negócio desse. Meu Deus. E ali eu disse, moça, minha filha pequena, ele não te preocupa. Eu vim para te socorrer. Eu tenho certeza que era um anjo que Deus mandou para mim. Aleluia. Porque ele sabia quem eu ia ser hoje. Glória a Deus. E ali ele disse, eu vou tirar a criança. Vou colocar no meu carro. Não se preocupe, eu vou já te tirar. Ele foi, deixou a minha filha no carro dele, com o ar-condicionado ligado, com o cachorro. E ali, quando ele veio, a porta não conseguia abrir. E eu disse, moça, eu quebrei minhas pernas. Ele, não, você não quebrou suas pernas, não, eu quebrei, moça. Não te preocupe, eu vou levar você nos braços. E ele me tirou do carro, me botou na Hilux dele e chamou logo a viatura, porque eles queriam me lixar. E ali, ele chamou, não te preocupa, a viatura tá vindo, eu só saio daqui quando ela chegar. Aí, imediatamente, a Polícia Rodoviária Estadual, a BRE, chegou e me botou dentro da viatura com a minha filha e com o meu cachorro, o cachorro da minha prima. Era tanto motoqueiro, gente, tanto motoqueiro, tanta gente querendo me deixar, sem eu ter culpa. Aleluia, Jesus. E aí, todo dia eu entrava no meu carro e dizia assim, advogado fiel, o meu Jesus é pra mim, advogado fiel, advogado todo dia. Eu não era evangélica, mas ele sabia quem eu ia ser hoje, porque ele é que é Deus. E ali, resultado, Deus, a minha mãe era da quadrangular. E a minha mãe na parada do ônibus, que a minha mãe ia pro culto da tarde. E tem um ônibus por aqui que é de 6 horas, não sei muito bem. Dia de domingo, aí a minha mãe na parada estava esperando. Aí a minha mãe começou a conversar e o homem chegou e disse assim, a senhora é de qual igreja? Quadrangular. Aí eu disse assim, é mesmo? Rapaz, teve um acidente tão feio. No dia 24 de dezembro, eu queria tanto ver aquela moça. E no carro dela tinha quadrangular. Aí a minha mãe disse assim, qual era a cor desse carro? Era um Fiat Uno, 4 portas, cinza. Aí a mãe é minha filha. Ele, meu Deus, eu não acredito, é. Aleluia. Chegou o cartão dele, eu sou advogado dos pobres. Eu vou advogar pra ela. Aleluia, Jesus. E eu vou tirar isso dela, porque o cara tava com mais de 160, aonde tinha que passar com 60 quilômetros. Glória a Deus. Só quem faz isso é Deus. Aleluia. E o resultado disso, igreja, eu não estava nos meus planos de contar, mas o Espírito Santo mandou e eu falei. O resultado disso é que foi tudo resolvido. Aleluia, Jesus. O advogado, o cara queria tirar até o que eu não tinha. A roupa dele era 38 mil reais. O seguro do carro que eu tinha só cobria terceiro 25 mil. E ele não queria os 25 mil porque a roupa dele era 38 mil. A moto dele era 45 mil. Eu disse o seguinte, o advogado me instruiu tudo. É pegar ou largar. Porque eu posso ligar agora para o corretor, para o meu corretor, do seguro do meu carro, e dizer para ele que eu não vou dar nada para você.
Resultado, ele ficou só com os 25 mil realmente que o seguro pagava para terceiros. Então tudo isso foi Deus. Glória a E eu Deus. quero dizer para você que esse advogado fiel é ele que vai estar no fórum sexta-feira. Aleluia. Eu hoje escutei esse louvor na rádio e botei bem alto. E eu disse, advogado fiel, tu és o mesmo. E para concluir, aleluia, que já passei 6 minutos. Eu peço perdão a Deus e ao meu bispo, mas foi o Espírito Santo que me conduziu. O quinto é pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é agente capacitador que permite que a fé em Deus se manifeste em alegria, paz e esperança transbordante. É por meio do Espírito que os crentes são fortalecidos e capacitados a viver uma vida que reflete presença de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 4 ao 11, descreve a diversidade de dons espirituais concedidos pelo Espírito Santo, capacitando os crentes para o serviço da igreja. Aleluia. Conclusão. Em Romanos 15:13, é uma oração, bênção, que expressa o desejo de que os cristãos experimentem a alegria, a paz e a esperança que vem de Deus. Por meio da fé e do poder do Espírito Santo, resultando em uma vida abundante e transbordante. Receba, em nome de Jesus, essa esperança, esse amor e essa paz que vem de Deus. Bata a palma para Jesus. Quero agradecer a Deus e ao meu bispo pela oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Cremos